Gerações. Repete o nome do trem. Cura de gerações. O que é cura de gerações? Eu vou explicar para você. Alguns chamam de quebra de maldição na árvore genealógica, a outros chamam de cura da árvore genealógica. Tanto faz, é a mesma coisa para dizer o mesmo. Deixa eu explicar para você. Vamos embora lá. Biologicamente falando, você vai visitar um médico e ele pergunta assim: sua mãe tem pressão alta? Sua avó tem pressão alta? Sua avó tem pressão alta? Por quê? Tem famílias inteiras que de geração em geração todo mundo tem pressão alta. Quer outro exemplo? Sua avó tem problema cardíaco? Sua mãe tem problema cardíaco? Porque tem família que todo mundo já nasce com problema de coração, que vai passando de geração em geração. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Outro exemplo, às vezes você vai procurar e vai atender família que todo mundo, quando chega a uma certa idade, tem Alzheimer. Tem uma cantora famosa, uma atriz famosa chamada Angelina Jolie, que ela já tirou os seios muito nova, porque toda a família dela morre de câncer de mama, de geração em geração. E chama-se isso de doença genética ou doença hereditária. Outra coisa que é bom vocês saberem, por exemplo, tem famílias inteiras de geração em geração de pessoas com depressão. Vocês sabiam disso? Inclusive, assim, eu não tenho tempo de dar aula sobre isso, o tempo não é pregação. Mas hoje nós sabemos, deixa eu dar uma explicação mais humana, vocês não são bobos. Quando a criança nasce com síndrome de Down, o que é síndrome de Down? Quando os pais se unem, é 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. O cromossomo 21 não é duplo, ele é triplo. E por ele ser triplo, a criança nasce com síndrome de Down. Hoje a ciência descobriu que tem famílias inteiras de geração em geração, é depressiva, com um problema sério no cromossomo 15. Aí eu teria que dar uma aula para vocês cromossomo 15. Só estou alertando que isso é real. Tem famílias inteiras que de geração em geração tem um problema de depressão. Tá. Outra coisa que eu queria contar para vocês, não sei se vocês sabem, fisicamente falando, os filhos puxam os avós e não os pais. Você sabia disso? Eu posso ter o olho preto, a minha esposa tem o olho preto e o nosso filho tem o olho azul, porque a minha avó e meu avô tinham olho azul. É natural, os netos puxam as características dos avós. Vocês sabiam disso? A maioria das vezes as características dos avós. Isso aqui eu estou falando de coisa física, a coisa psicológica. Por exemplo, a pessoa olha para você, você não conheceu a sua avó e ela faz assim, o jeito que você põe a mão no queixo é igualzinho a sua avó. Você nunca conheceu sua avó, mas reproduz um gesto que é todo da sua avó. Isso é a chamada característica psicológica. Deixa eu dar uma explicação humana para vocês entenderem. O substituto de Sigmund Freud chamava-se, meu Deus, não é na década de 50, não é Emil Frank não. Fugiu o nome. Ele descobriu que o cérebro humano tem uma área chamada inconsciente coletivo. Repete o nome, trem? Inconsciente coletivo. Tá. E que no nosso inconsciente coletivo, lembrei o nome do cara, Carl Jung, você recebe informações da sua terceira e quarta geração. Da sua terceira e quê? Quarta geração. E você pode repetir as mesmas coisas de maneira inconsciente. Deixa eu explicar para vocês. Na década de 40 nós tivemos o Holocausto. Vocês lembram? Quando os nazistas prenderam o povo judeu dentro dos campos de concentração. Já viram falar disso, sim ou não? Sim. Tá. O que houve? No ano de 2016 agora, um grupo de pesquisadores de Harvard fez uma pesquisa com mais de 5 mil pessoas, que foram os bisnetos e os tataranetos das pessoas presas no Holocausto. O que eles descobriram? Todos os bisnetos e tataranetos têm síndrome, tem depressão, tem medo de lugar fechado, tem medo do escuro e tem estresse pós-traumático. Quem ficou preso foi os bisa e os tata, o bisavô e o tataravô, mas os bisnetos e os tataranetos estão sofrendo as consequências, porque o que eles viveram lá traz consequência para hoje. Estou dando uma explicação bem humana para vocês entenderem. Outro exemplo, o pessoal aqui que tem mais de 50 anos, na década de 50, teve um presidente brasileiro que suicidou. Qual o nome dele? Getúlio? Geografia, história, não. Qual o nome do presidente? Você sabia que em 1978
filho de Getúlio Vargas se suicidou igualzinho o pai, e você sabia que em 2016 o neto de Getúlio Vargas suicidou igualzinho? Tudo contido na cabeça. O suicídio na família Vargas está caminhando de geração em geração. Com certeza você já conhece família que vive e mexe tem suicídio. Olha, o bisavô morava no céu, suicidou, depois o tio avô suicidou, o avô também suicidou, agora o neto tentou suicídio. O suicídio caminha de geração em geração na família. A família Vargas é um exemplo que vocês conhecem. Amém, gente? Amém. Ficou entendida a explicação humana do que é cura de geração? Sim ou não? Sim. Agora vamos lá, olha para o pregador. Algumas coisas importantes vocês saberem. Por exemplo, você conhece família que de geração em geração todo mundo é músico. O vô era músico, a avó era música, os filhos são músicos, os netos são músicos. Parece que o povo já nasce sabendo tocar. Eu fiz curso de violão 3 anos, aprendi a tocar o violão na cabeça do Guilherme, se precisar. Tem gente que pega o violão e toca sozinho. Como? Eu não sei. Parece que a genética da família, a música está no sangue da família. De geração em geração, todo mundo é músico. Outra coisa, uma vez eu fui na cidade de Minas Gerais pregar, que a família que me levou, o tataravô deles começou a cidade. Era um médico. Teve 8 filhos. Adivinha que os filhos eram? Veio a segunda geração, a maioria médico. Terceira, agora na quarta geração, quem não é médico é psicólogo, é psiquiatra, é técnico de enfermagem, enfermeiro. Parece que a medicina está no gene da família. Todo mundo tem aquela vocação. Famílias, outra coisa, vocês conhecem famílias inteiras de pessoas comerciantes, de geração em geração. O bisavô era comerciante, o avô comerciante, o pai comerciante, os filhos comerciantes. O empreendedorismo está no sangue da família. De geração em geração. Agora olha o pregador. Se as coisas boas passam de geração em geração, é claro que o que não presta passa de geração em geração. Sim ou não? Sim. Vocês já começaram a entender o negócio. Porque seria muito bonzinho se eu pegar só o que é bom e o que é ruim, não. Não. Tem família da mesma coisa. Que as coisas boas pode repetir de geração em geração, as coisas ruins pode repetir de geração em geração. Posso dar um exemplo? Você conhece família que corre na veia, não é sangue, é pinga? Os filhos pinguçam, o pai pinguça, o avô pinguça, o piso era uma bambica de pessoa. Todo mundo cachaceiro. Pelas risadas, você já entendeu? De geração em geração. Todo mundo pau de cana. Conhece? Vocês estão entendendo agora? Então se as coisas boas repete, as coisas ruins também. Olha o pregador. O que é cura de geração? O que é quebra de maldição na árvore genealógica? É você renunciar ao que não presta e ficar com o que é bom. Repete. Renunciar ao que não presta e ficar com o que é bom. Vocês entenderam agora? Eu vou pegar todos os meus antepassados que é bom e vou continuar. E o que não presta, eu vou renunciar. Eu vou o que, gente? Renunciar. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Outra coisa importante vocês saberem. A cura de geração, ela não é determinismo. Repete a palavra. Ela não é determinismo. Deixa eu te explicar. Não é porque meu pai é cachaceiro, meus tios eram, meu avô era, meu bisavô era, que eu sou obrigado a ser pinguço. Claro que não. Veja, mas, olha para mim, não me determina, mas me influencia. Repete, não me determina, mas me influencia. Eu vou explicar para vocês. O pessoal que mora na favela do Rio de Janeiro, onde é que tem o tráfico? Pode ser que algum jovem naquela favela renuncie à droga, é um cidadão de bem, vencedor, de caráter honesto na vida? Sim ou não? Sim. Estava num ambiente, mas o ambiente não determinou. Ele fez a escolha certa, correto? Mas vamos ser sinceros, a maioria dos jovens faz a escolha certa? Porque se você está num ambiente que todo mundo usa droga, que o tráfico corre solto, que chega dinheiro fácil para você ganhar a vida, claro que o ambiente me influencia, eu tenho a tendência a entrar naquilo ali, porque o que é fácil me atrai. Vocês estão entendendo? O ambiente não me determina, mas me influencia. Vou dar um exemplo. Se eu pegar algum de vocês aqui, que seu nome, irmão? Ivânio. Se eu pegar o Ivânio e colocar ele lá em Pindamonhangaba, São Paulo, um mês, você volta pra cá, porta
plataforma, informa, vai puxar 300 reais na língua. Porque o ambiente me influencia. Se eu colocar você um mês em Castanhal, no Pará, você volta Santa Maria, Mãe de Deus, chorais por nós pecadores. Chiando, porque o ambiente me influencia. Se eu te deixar um mês em Porto Alegre, você volta Tchê, Pá, Guri, Guria, porque você vai sendo influenciado. Vocês estão entendendo? O ambiente não me determina, mas me influencia. Mãe, se eu colocar você no meio de uma galera que fala gira e deixar o seu mês, você volta pra cá. E aí, mano, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? Você vai repetir a gira, gente. Vocês estão rindo por quê? Não é verdade? Porque o ambiente não me determina, mas o ambiente me influencia. Vocês estão entendendo agora, sim ou não? Então a cura de geração é você renunciar à influência negativa e ficar com as coisas positivas, para que o mal não vá passando de geração em geração. Estão entendendo? Diga amém. Amém. Pergunta a pessoa, você entendeu o que o cabeção explicou aí? Ficou claro, gente? Então olha para o pregador. Nós vamos para a Bíblia. Vamos para onde? Vou lembrar uma coisa para vocês. Como que chama o pecado de Adão e Eva? Vocês recordam? Pecado original. Seja sincero, todos nós nascemos com pecado original, sim ou não? Sim. Por que a igreja batiza criança? Porque ela já nasce com pecado o quê? Original. Quem cometeu foi Adão e Eva, mas está passando de geração em geração. Até a última pessoa que nascer do mundo, antes de Jesus voltar, essa pessoa vai nascer com o quê? Vocês entenderam? Quem fez a cagada lá atrás foi Adão e Eva, mas estamos sofrendo essa consequência até hoje. Sim ou não? Sim. Inclusive a mulherzada, que o dia que vocês encontrar a Eva no céu, dá um couro nela. E é fácil você saber quem é Eva. Sabe como é que você vai saber? Eva não tem umbigo, a barriga é lisinha. Você dá uma surra nela no céu. Ela foi feita pela mão de Deus, ela não tem umbigo. Vai ficar fácil saber. Mas aí, Adão e Eva fizeram besteira, mas nós estamos sofrendo as consequências. Entenderam agora? Sim ou não? Sim. Então vamos para a Bíblia para vocês compreenderem melhor. Eu acho que vocês já estão entendendo perfeitinho. Abra a palavra de vocês no livro do profeta Isaías, capítulo 14. A página é 950 da Bíblia da Ave Maria. 958, perdão. Isaías capítulo 14, Antigo Testamento. Você abre a Bíblia no meio da Bíblia. O meio da Bíblia é o Salmo. Aí você vai, Provérbios, Eclesiastes, Cântico, Sabedoria Eclesiástica. Está antes de Jeremias, depois do Eclesiastes. Isaías capítulo 14. Vocês acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar o versículo? Pode, gente? Vocês acharam? Então, ó, Isaías 14, versículo 21. Isaías 14, versículo 21. Leia comigo que está escrito em voz alta. 1, 2, 3. Preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais. Repete. Preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais. Palavra do Senhor. Olha o pregador. Os filhos pagam pelos pecados dos pais? Não. Mas os filhos sofrem as consequências. Repete, sofre o quê? As consequências. Preste atenção. Se um pai é cachaceiro, o filho sofre? Sim ou não, gente? Sim. Se o pai é agressivo, bate na mãe ou espanca os filhos, ele sofre? Sim ou não? Sim. Se o pai vai embora de casa e larga os filhos para essa cidade, ou gasta todo o dinheiro do jogo, do tigrinho, os filhos sofrem? Sim. Aprenda, o filho não paga pelo pecado do pai, mas os filhos sofrem as consequências desses pecados. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. E essas consequências, qual é o problema? Ela pode repetir de geração em geração. Às vezes o filho vê o pai fazer com a mãe e ele vai fazer com a esposa. E o negócio vai passando de geração em geração. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Eu sei que está gravando, mas dessas coisas a gente tem que contar. Peço perdão à pessoa que vai ouvir depois. Eu estava no Vale do Paraíba e eu fui atender uma menina
de grupo de oração, que ela era recém-casada, tinha 2, 3 meses de casada. Eles tiveram um namoro casto, uma santidade, ela rezava o rosário, o marido também. E com 3 meses de casado, o marido arrumou uma satanete. Satanete, para quem não sabe, é a junção de Satanás com piriguete, a satanete. Aquelas mulheres treinadas para destruir a felicidade dos outros. Elas não é piriguete, elas são satanete. Você fica famoso que eu inventei isso aí, tá? E a sogra dela, a mãe do rapazinho, morava na região do Paracatu, aqui em Minas Gerais, lá do lado do Monte Faca, na região noroeste. Ela pegou o telefone, ligou para a sogra, e a sogra disse: ô minha filha, aceita e dói menos. Eram 3 homens, tudo raparigueiro. O pai é um químico. Sou casada há 38 anos, mas meu marido é um raparigueiro. O pai dele já tem mais de 60, é um químico, fica só para químico aqui. E o vô dele morreu tem pouco tempo, ele tinha 3 mulheres. Aqui, minha filha, todos os homens é igual. O que eu peguei na foto daquela menina? Que o adultério daquela família estava passando de geração em geração. Tinha um bisa raparigueiro, um vô raparigueiro, um pai raparigueiro, agora 3 irmãos raparigueiros. E a raparigagem era tão terrível que a mãe já achava normal os filhos serem raparigueiros, gente. Vocês estão entendendo a gravidade disso ou não? Sim. Eu pergunto, isso é uma bênção ou uma maldição? Maldição. Que tem que ser quebrada. Porque nenhuma família merece casar com um homem raparigueiro. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. E aí, às vezes, isso acontece. Minha filha puxou o pai esculpido descarrado. É igualzinho o pai. E vai repetir o negócio de geração em geração. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, os filhos não pagam pelo pecado dos pais, mas os filhos sofrem as consequências. E às vezes vão repetindo as mesmas coisas. Por isso eu tenho que quebrar o que não presta e ficar com o que é bom, anular o que não presta e abraçar só o que é bom. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo versículo que eu queria que você aprendesse na Bíblia, anda 25 páginas para frente, vai comigo por livro Lamentações, capítulo 5, por favor. Lamentações 5, página 1116, é um pouquinho para frente aí. Isaías, Jeremias, Lamentações, são 2 livros para frente. Lamentações 5. Vocês encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus. Lamentações, tem gente que gosta de saber que tem na Bíblia, que pode lamentar demais, misericórdia. Lamentações 5. Vocês encontraram, vão dizer amém. Amém. Posso falar o versículo, sim ou não? Pode. Pode? Pode. Lamentações 5. Achou aqui, mocinha? Acharam? Versículo 7. Lamentações 5, versículo 7. Leia comigo, está escrito em voz alta. 1, 2, 3. Pecaram nossos pais e já não existe, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Só vocês, 1, 2, 3. Pecaram nossos pais e já não existe, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só uma pergunta: quem de vocês não conhecia esse versículo na Bíblia, levanta a mão direita para mim, bem alto, por favor. Quem não conhecia esse versículo? Pronto. Pecaram nossos pais, já não existe, eles pais já morreram, mas sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Quando os pais fazem escolhas erradas, os filhos sofrem as consequências das escolhas. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Parênteses, olha para o pregador. Qual é o maior rei da Bíblia? Vocês lembram? Quando o Espírito de Deus se move em mim. Ah, graças a Deus. Qual é o nome do homem? Davi. Você sabe que no Antigo Testamento Davi teve as 3 unções. Foi o único rei da história que foi ungido 3 vezes: profeta, sacerdote e rei. Repete? Profeta, sacerdote e rei. Só tem um detalhe, você conhece a história, eu vou contar para ilustrar. Um dia Davi era tempo dos reis e para a guerra. Davi foi? Não, ficou em casa. Diz que o miserável acordou 2 horas da tarde. Vê se 2 horas da tarde é hora de homem estar levantando da cama. Foi dar um tour no palácio. E quando ele olhou, tinha uma cachoeira e tinha uma cavalona tomando banho pelada. Davi mandou informar quem era a mulher. Descobriu que a mulher era a mulher do amigo dele.
mas por sinal a mãe dele estava na guerra. Olha que safadeza. Ele mandou buscar a mulher, dormiu com ela. A mulher engravidou. O que Davi fez? Mandou buscar o marido também na guerra. Olha, Urias, aí está matando, está ganhando, estamos na guerra. Olha, Urias, sua mulher agitada, bonita, vai para casa. Urias foi? Não. O que Davi fez? Chapou Urias na cachaça, ele vai lá, faz o serviço, ela engravida e já foi eu. Chapou Urias na pinga. Urias foi? Não. Por quê? Porque nem bebo você faz a coisa errada se você não quiser. Urias dormiu na porta do palácio. Por quê? Porque quando a arca de Deus estava na guerra, o homem não poderia deitar com a mulher. Olha a loucura de Davi. O que Davi fez? Escreveu uma carta para o general para colocar Urias na linha de frente para matar ele e mandou Urias levar a carta. Se Urias morasse douradinho, ele não morria. Ele ia ler a carta no caminho aqui. Ele era tão bem que nem deu a carta. Colocou Urias na linha de frente e Urias morreu. O que Davi fez? Pegou a cavalona e foi para dentro do palácio. Por quê? Porque o povo vem dizendo: ó, que rei maravilhoso. Urias morreu na guerra e o rei mandou a mulher dele vir para casa para cuidar. Porque naquela época não tinha auxílio doença, nesse tem não, Davi, homem fome. Então Davi, para ficar de bem com o povo admirar ele, o que ele fez? Trouxe a mulher de Urias para o palácio e vida que segue. Só que você pode esconder as coisas do povo, mas você esconde as coisas de Deus? Não. Enquanto o povo achava que Davi era o cara, que Davi era o rei, o sujeito que ajudava todo mundo, ele gostava tanto dos pobres que eu já viúva, só que ela era bonitão, a viúva do Urias para dentro de casa. Deus mandou um profeta falar com Davi, Natan. Chegou de Davi. Tinha dois amigos meus lá, um era pobre, tinha uma ovelha só, um outro era um fazendeirão rico, tinha umas 500 ovelhas. Chegou um amigo na casa do outro, ele foi no quintal do vizinho, matou o vizinho e pegou a ovelha dele. Esse homem merece o quê? Davi, esse homem merece a morte. O profeta olhou e falou: o homem é o seu, sem vergonha. Urias tinha uma ovelha só. Você poderia casar com quem você quiser, tu matou o cara com a mulher dele, ou sem vergonha? Davi caiu de joelho arrependido. Caiu de joelho o quê, gente? Compôs o Salmo 50. Tem piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Só contra vós eu pequei. O que é mal eu fiz diante dos vossos olhos. Misericórdia de mim. A pergunta é: Deus perdoou Davi? Sim. Só que Samuel falou uma coisa para Davi. Perdão, Natan. O que Natan disse? Davi, Deus perdoou o seu pecado, mas a espada e a dor não deixará a sua casa. Sabe o que aconteceu? Davi tinha uma menina linda chamada Tamar. O irmão de Tamar, filho de Davi, estuprou ela. Primeira dor. O filho de Davi mais velho, Jeroboão, ficou com ódio da irmã ser estuprada e cravou o punhal no coração do próprio irmão. O filho de Davi mais novo, Aminon. Depois de revolta, porque Jeroboão ficou sabendo que Davi tinha dormido com a mulher, sabe o que fez? Enroscou com a mulher de Davi. O filho envolveu com a mulher do pai dentro do palácio. E para piorar, o mesmo Joabe que tinha mandado matar Urias cravou a espada no coração de Jeroboão, o segundo filho de Davi. Olha a consequência que um adultério trouxe na família de Davi. Meus irmãos, eu vou ser sincero, posso? Toda família que tem assassinato e que tem adultério, esses pecados deixam consequências sérias na família. Porque esse tipo de pecado atrai maldição. Atrai o que, gente? Maldição. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Os homens casados que estão aqui, meu filho, pensa muito bem antes de pular a cerca, que você corre o sério risco de pular no colo do cão. E além de pular no colo do cão, vai ter desgraça para sua família inteira. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Se você está pensando em tirar a vida de alguém que te fez o mal, que te roubou, que fez o mal, pense duas vezes, porque o sangue de uma pessoa derramada de maneira assassinada clama por justiça na sua geração seguinte. Isso não é brincadeira, eu estou citando a palavra de Deus. Olha a desgraceira que houve na casa de Davi. O rei, seguindo o coração de Deus, ungido de Deus, teve todas essas desgraças por causa de um adultério, por causa de um assassinato. Porque o pecado, Deus perdoa, mas a consequência, a gente sofre ela. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o irmão, dá uma risadinha e fala: essa missão é terrível. Ele fala mesmo. Posso continuar, gente? Vocês
estão entendendo? Diga amém. Amém. Então repita comigo: o pecado deixa consequências. O pecado deixa consequências. Fala mais alto. O pecado deixa consequências. Vira a página para mim, uma página com fundamentações. O próximo livro é Baruque. Baruque capítulo 3, por favor. Preciso mostrar a vocês isso aí. Baruque capítulo 3. Se você encontrar, você vai dizer amém. Amém. Posso falar o versículo? Pode. Baruque 3, versículo 8. Baruque capítulo 3, versículo 8. Leia comigo que está escrito em voz alta, vocês que têm a Bíblia. 1, 2, 3. Olhai, aqui vivemos em um exílio, para onde nos dispersastes, a fim de sermos objeto de opróbrio, de insulto e de maldições, e para carregar o peso da culpa de nossos pais, que havia abandonado o Senhor nosso Deus. Você não carrega a culpa, você carrega o peso. O que é o peso? As consequências. Obrigado. As consequências. Vocês estão entendendo agora? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Como o nosso tempo é curto, já que a gente tem que rezar muito nessa intenção, vocês que estão anotando, queria que vocês anotassem para mim os 5 julgos hereditários que você tem que quebrar na sua família. Nome de julgo hereditário? Sim. Primeiro, fala comigo: sensibilidade e fraqueza. Repita: sensibilidade e fraqueza. Olha para mim, vou botar no que eu disse. Você conhece família, como eu citei, que todo mundo é cachaceiro, não conhece? Sim. O pai é cachaceiro, o vô cachaceiro, o filho é cachaceiro, o filho é cachaceiro. Tem gente que parece que é sangue que corre na fé, pinga que corre na fé. Como que essas maldições entram? Vou te dar 2 exemplos. Você vai rezar por um senhor que chega para você e fala assim: pregador, eu já fui no Moisés, já fui no seu Ademir, já fui na Reviver, já tive a Fazenda Esperança. Há mais de 20 anos que eu luto para parar com a maldita cachaça. E eu fico no máximo 1 ano sem beber, pregador. E quando eu assunto, eu travar na pinga. Aí eu perguntei: você tem irmão? Ele disse 5 mil. Como é que são os outros 4? Cupinhos. E o seu pai? Morreu de cirrose. E o seu avô? Era dono do Lambique de cachaça. Você já entendeu que o problema não era ele? Tinha uma maldição que estava passando de geração em geração. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Aí você pede aquele irmão para sentar, coloca uma imagem de Nossa Senhora na frente dele, enrola um terço no braço e começa a rezar. Senhor Jesus, derrama teu sangue sobre a geração paterna desse meu irmão. Lava essa geração no seu sangue agora. E aonde tiver uma maldição, Senhor, eu não sei como esse espírito de Zé Pilintra entrou nessa família, mas eu quero te pedir: vai quebrando agora, vai destruindo essa maldição. Coloca nesse meu irmão nojo pela cachaça. Você começa a orar em línguas e Deus te dá uma palavra. Você vê alguém da geração bater o pé no chão. Para, gente, eu não posso falar nome de família, porque isso ofende a pessoa, é nome fictício, tá? Bater o pé no chão e dizer assim: ó, da família Teixeira, da família Oliveira, se for homem, tem que beber. Se não beber, não é homem. Aí você pergunta àquele irmão: falou, pregador, eu sempre ouvi da boca do papai, dessa família aqui, se for homem, tem que beber. Se não beber, não é homem. E papai ouvia isso da boca de vovô. Vovô deixava reto, pinga no copo, colocava na boca dos meninos e dizia: dessa família Teixeira, Oliveira, tem que beber. Se não beber, não é homem. O que entrou naquela família de geração em geração? Todo homem tem que beber. Você clama o sangue de Jesus e quebra aquela palavra. Ajuda aquele irmão a renunciar àquela maldição. Senhor, no seu sangue nós estamos anulando, cancelando essa maldição e declaramos que esse espírito de alcoolismo está cancelado. Você volta um tempo, numa outra cidade, encontra aquele irmão com a mulher, que ele me abraça e fala: pregador, hoje eu dei tanto nojo de cachaça, se eu sentir o cheiro, eu passo mal. Mas misteriosamente, meus 4 irmãos também pararam de beber para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muita. Qual é a coisa dela? Se na sua família a maldição entrou por causa de uma pessoa, que bom que você veio aqui. Por você a bênção vai chegar em 1000 gerações da sua família, em nome de Jesus. Você é o escolhido para a sua família ser abençoado. Aplauda-se Jesus. Às vezes a maldição entra por uma pessoa, por causa de uma palavra dessa família. Se for homem, tem que beber. Se não beber, não. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Quantas famílias vocês conhecem? Já tem de vários casos
que a mãe ou o pai molhava a chupeta do menino no quentão, na cachaça, e colocava na boca da criança. Os filhos são tudo cachaceiros. E aí, e o pior, que anota no coração de vocês, toda pessoa viciada, ela nunca admite que é. Eu bebo, olha o que vai, só se canta parar por lá. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Outra coisa cruel, querido. Você roda esse país de Boa Vista, em Roraima, a Uruguaiana, que é a última cidade do Rio Grande do Sul para pregar. Você vai atender uma senhora que fala: meu marido é um bom homem, é um bom marido, é um bom pai de família, caridoso, trabalhador, mas é só tomar uma dose de cachaça e o homem se transforma, fica irreconhecível, pregador. E outra coisa, meu marido sai de casa sem R$1 no bolso e volta bêbado, porque ninguém dá um pão, ninguém dá um biscoito, mas uma dose de cachaça, sem arruma e frio para dar. Eu estou errado, gente? Não. Isso não é bênção, isso é maldição. É terrível você ver uns negócios desses. De geração, todo mundo pau de cana, pregador. Gente, e o que dói? Eu vou falar com vocês o que mais me dói. Talvez não seja o caso de vocês, mas você roda para esse Nordeste agora para pregar o Evangelho, 90% das festas de igreja está cheio de cachaça. O povo para levantar parede, para levantar salão, tem que vender cachaça. Isso é uma vergonha para nós católicos. Católico tem que levantar a igreja com dízimo, trabalho, oferta, não é vendendo cachaça para matar as pessoas. Porque dinheiro de cachaça na igreja não tem a bênção de Deus. Você está matando as pessoas para levantar a parede? Está errado, está errado. Fala agora, vocês entenderam o recado? Estão entendendo, sim ou não? Sim. Mas normalmente quem faz isso é cachaceiro. Que está na linha de frente, chapando. Sempre que dá você vai, aqui não venha. Porque a festa de igreja não é para poder levantar a parede, é para salvar a alma. Como é que eu vou vender cachaça para matar as famílias, gente? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. E o negócio vai repetindo de geração em geração. Como que eu vou citar para vocês famílias inteiras de pessoas fumantes? Meu pai morreu fumando, o cigarro mata aos poucos, eu não tenho pressa de morrer. Já ouviram isso? E a pessoa acha normal pegar aquela chupeta do capeta e destruir o seu irmão. Ô, minha Nossa Senhora, eu perdi um tio meu, querido, com 52 anos de idade, que eu fui lá rezar por ele, tinha um buraco na garganta dele, cheio de bichos, esses bichos que matam vaca. E a carne humana é a carne que mais fede na face da terra, tem que dar um pau na lista, eu tenho ânsia de vômito. E eu cheguei lá para poder fazer oração e rezar um texto com ele, eu tinha ânsia de vômito. E aí ele chorando me abraçou e disse: ô menino, quando todo mundo me mandava eu parar de fumar, eu dizia: papai morreu fumando, vovô morreu fumando, não vou morrer fumando. O cigarro mata aos poucos, eu não tenho pressa. E hoje eu tenho 52 anos, minha netinha acabou de nascer e eu estou morrendo com essa chupeta do satanás no matou. E com meu tio eu queria dizer para vocês: sabe o que foi que o cigarro falou para o fumante? Hoje você me acende, amanhã eu te apago. Você não merece destruir sua saúde por causa de uma miséria de 6 centímetros de altura e 3 milímetros de altura. Não, pelo amor de Deus, gente. Isso destrói a nossa saúde e isso deixa como? Vocês estão me entendendo? Diga glória a Deus. Olha para o irmão aí, dá uma risadinha e fala: o pregador é terrível, ele fala as coisas mesmo. Posso dar um recado? Sim ou não? Sim. As mulheres casadas estão aqui, diga glória a Deus. Recado para vocês: a igreja diz que a mulher não deve negar o marido conjugalmente falando. Mas se seu marido estiver em casa bêbado e quiser amar, talvez bem bêbado, você não pode dirigir nem carro, quanto mais dirigir eu. Pode dirigir você. Bota a bolinha, dá uma máxima. Porque tem criança, mas o recado foi dado. Ficou claro que glória a Deus. Gente, pelo amor de Deus, o álcool é uma destruição nas famílias, sim ou não? Sim. Segundo o julgo hereditário, você vai achar estranho. Você conhece famílias inteiras de pessoas violentas, estupim-corto. Conhece ou não? Sim. O bisavô morava lá no Triângulo Mineiro, tinha 3 pistoleiros, marcavam para ver a queda. O vô não apartava com 38 na cintura de jeito nenhum. Os filhos, todo mundo só fala no 30. E o povo é assim: uma família de fulano não mexe não. Pensa no povo que dá uma boiada, que dá uma confusão
confusão, dá um boi na confusão, uma boiada para não sair dela. Vocês conhecem ou não? Sim. Todo mundo agressivo, todo mundo violento, de geração em geração. Os filhos é igualzinho o pai é igualzinho o avô é igualzinho o pisa, só fala de morte, de matar, de um tiro na cabeça, de esfaquear, de meter a faca, de geração em geração. Conhece gente assim? Não? Um detalhe, cidade pequena, por exemplo, na minha, você já sabe, ó, família de fulano de tal, tem um sobrenome tal. Não mexe não, porque ali pensa num povo perigoso. O povo já fala assim. Vocês estão entendendo? Porque todo mundo daquela família é violento, de geração em geração. Terceiro, você conhece famílias inteiras de geração em geração, ninguém sabe trabalhar com dinheiro. Você pode dar a pessoa R$1 milhão, que ela soma o dinheiro, sabe onde o dinheiro vai. O bisavô morava lá no céu, perto de Londrina, no Paraná. Tinha 3 fazendas, morreu pobre. O vô morava não sei aonde, não sei quantos funcionários, morreu pobre. Chegou a ver os pais, 5 irmãos, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Ninguém tem equilíbrio do dinheiro, o dinheiro some da mão, a pessoa sabe o que for. Eu não tenho tempo para aprofundar isso, isso é um retiro de cura de geração. Volto a dizer o que eu falei ontem, família com esse problema, você tem que consultar a geração para trás. Pode ter sido maldição de escravo. Pode ter sido maldição de gente pobre que foi roubada de grilagem terra. Pessoas que enganou alguém e alguém amaldiçoou, e a consequência está indo de geração em geração. E se isso está acontecendo com você, essa maldição vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. E você vai prosperar na sua vida financeira, no seu trabalho, nas suas criações, porque aonde a bênção chega, a maldição vai por terra. Glória a Deus. Eu queria que você rezasse comigo hoje para quebrar. Deixa eu ver se você anotou. O primeiro é sensibilidade e fraqueza. Repete. Sensibilidade e fraqueza. Segundo, jugo hereditário. Fala comigo, jugo do caráter. Repita, jugo do caráter. Você conhece família que todo mundo é ignorante? Sim ou não? Sim. Se falar que pau é pedra mesmo. Qualquer coisinha, pá! Pelas risadas eu acertei na vida. E o povo já fala, a família de fulano é o seguinte, ó, 3 irmãos, tudo uma anta. O pai é uma topeira, o vô é um máximo e o bis é uma cancela. Todo mundo ignorante. Se falar, tá falado. Conhece ou não? Sim. Segundo exemplo, você conhece família que todo mundo é mentiroso? A bisavô morava no céu onde era Bastião mentira. O vô era João mentira. O pai é Antônio mentira e os filhos eram mentirinha. Todo mundo adora contar uma meia-dia com sol quente. E o povo adora família de fulano, pensa um povo mentiroso. Quem conta um ponto aumenta um ponto. Conhece casos assim ou não? Sim. Terceiro exemplo. Você conhece famílias inteiras de pessoas enroladas, compram e não pagam? De geração em geração. O povo tem dinheiro, o povo tem condição, está devendo, não está nem aí. Compra e não, e não tem um pingo de peso na consciência. Vai dando rolo, enganando todo mundo. Os filhos enrolados, o pai era enrolado, o vô era um rolo pessoal. De geração em geração. Bom detalhe, quanto mais pequena é a cidade, mais se identifica. Na verdade, ó, são 3 irmãos, tudo igual, mas o pai era do mesmo jeito, estima ele, e o avô era igualzinho. De geração em geração. Outro exemplo, você conhece família que todo mundo é egoísta, só pensa em si? Sim ou não? Sim. Quanto mais tem, mais miserável fica. Não abre a mão de jeito nenhum. Nem para dar bênção à mãe. Mas os meninos é assim, os menininhos é assim, o pai era assim e o vô era assim. Todo mundo. Conhece ou não? Sim. Olha para o irmão que dá uma risadinha e fala, tá falando, é para nós isso aí hoje. Né? De geração em geração. E uma outra coisa. Você conhece famílias inteiras que as mulheres tudo ciumentas. Ciúme os maridos até da sombra. Ó, pela risada eu acertei de novo. E o povo, a família de fulano, chega perto do marido da minha viada e eu canto quando vê uma mulher perto do marido. De geração em geração. Ao menos na minha pregação vocês estão entendendo direitinho. Então,
Terceiro julgo hereditário. Fala comigo. Comportamento e atitude. Repete. Comportamento e atitude. Fala mais alto. Comportamento e atitude. Você conhece família que todas as mulheres é barraqueira? Só se pensar. É 3 irmãs, tudo barraqueira. A mãe era um barraco pessoa, a avó era um barraco e meio. E o povo já fala família, fulano, não é não. Pensa nas mulheres que fazem um barraco por qualquer coisa. Tudo barraqueira. Conhece? De geração em geração. Olha, é igualzinho, mãe. Já fala assim. De geração em geração. Segundo, você conhece famílias inteiras, que de geração em geração, todo mundo é rancoroso. Tem tio de mal que sobrinho, irmão de mal que irmão, filho que falava com o pai, eu morro, mas não perdoa essa miséria. De 10, 15 anos que não se fala, comigo assim, bateu, levou, eu levo essa cor pra casa. Conhece ou não? Sim. De geração em geração. Isso é sério, meu irmão. Naquela família não conhece o que é perdão. Irmão que tem 15 anos que eu falo com o irmão, quase meio metro de terra. Tio que morreu de mal com o sobrinho, que deu um tiro no sobrinho, quase meio pau de terra, porque a cerca tinha que passar aqui e passou aqui, e o pau quebrou. Vocês estão rindo porque isso não acontece aqui só na minha terra. Aprenda uma coisa. Posso falar uma coisinha chata? Pode. Brigue muito por causa de terra. No dia que você morrer, você vai precisar. Serve pau. E vou dizer uma outra coisa chata. Posso? Os pais e as mães estão aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. E vou ser sincero com vocês, não briga comigo não. Herança é o que os mortos deixam os vivos se matarem. Tem família que era abençoada até chegar a hora de repartir a herança. Quando chegou a hora, virou um inferno. Pessoas ficam de mal para ler média de terra, para dar uma chave, para um pé de laranja. Pelo amor de Deus, gente. E eu vou ver mais, desculpa fazer tão duro com vocês. Os pais estão aqui, por favor, olha para mim. Pai não tem que trabalhar igual burro para deixar a herança filho, não. Pai tem que ensinar filho a trabalhar e conquistar a herança dele. Sabe por quê? Se o seu filho for bom, ele não precisa de herança, porque ele não trabalha e conquista. E se ele for ruim, ele não merece deixar a herança para ele. Então, pelo amor de Deus, pare de ficar dando couro no serviço, suando para deixar a herança, filho, que você morre e de caixão já tem filho brincando por causa de herança. Aí a família quer uma bênção para o inferno, está de meio de terra. Estou errado? Não. Pode, vocês entenderam. De vocês conhecem família que era uma bênção até chegar a hora de dividir a herança, virou inferno. E talvez tem gente que não se fala há anos, por causa de meio metro de terra, por causa do pé da aranha, uma chácara, tudo. É ou não é desse jeito? Olha que o irmão aí dá uma risada e fala: o pregador é terrível, ele fala assim. Posso continuar? Pelo sorriso de vocês, eu vou ter que rezar a noite inteira. Misericórdia. Terceira característica. Você conhece famílias inteiras que ninguém gosta da igreja? Sim ou não? Sim. Olha para mim, o povo tem disposição para jogar bola, disposição para o forró, disposição para a festa, mas é para a igreja contar uma luz no céu, vai chover. Um detalhe, se for pro forró, pode chover quando tiver, com uma bacia na cabeça e vai. Mas para a igreja, meu irmão, a pessoa detesta a igreja. Ninguém daquela família pode ver, só vai na igreja no dia de batizar, de casar ou de missa de 7º dia. Conhece gente assim? Sim. Um detalhe, você marca uma oração na casa da pessoa para rezar um texto. Você está rezando, ela está andando de um lado para o outro, mascando cigarro com nada. E conversa lá, nada toca ela. Pode levantar um paralítico da cadeira de roda para estar aqui, ó. A pessoa é braço de ferro, queixo de aço e língua de concreto. Ela vem na igreja e está aqui, ó. Mas quando ela vai para o sarangado é a noite inteira. Para o Satanás é uma disposição, para Deus é um estado. Conhece ou não? Sim. Ninguém na família gosta das coisas da igreja. De geração em geração. O povo parece que é pagão batizado. Se você perguntar a religião, é católico. Em quantos anos você vai na igreja? Não sei. Certamente você pensou numa família, com certeza. Sim ou não?
você é insensível. É o que, gente? Insensível. Ninguém gosta de igreja. Certamente, só um parênteses aqui. Normalmente, essas famílias que acontece isso, quando você vai investigar a geração, lá atrás, houve briga com o padre, houve agressão do padre, humilhação, o padre amaldiçoou a família, e hoje a pessoa até quer ser católica, mas ela não sente a de Deus, parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, nada toca, nada arrepia, ela não tem amor às coisas de Deus, por causa de uma maldição, lá 3, 4 gerações atrás, de um pai que humilhou um padre, agrediu um padre, era racista, porque o padre era negro, e o trem andou para a geração. Estou dizendo que todo caso é assim? Não, estou dizendo que eu já atendi casos que foi assim. A pessoa, ninguém na família não gostava de igreja, porque tinha uma maldição lá de casa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Pregador, mas o que é que eu faço? O que eu faço? Você veio no lugar certo. Jesus vai entrar aqui daqui a pouco, e quando Jesus entra aos pés de Jesus, não há maldição que fica de pé. Essas maldições vão ser quebradas da sua vida hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarto jugo hereditário. Fala comigo, jugo espiritual. Repete. Jugo espiritual. Fala mais alto, gente. Jugo espiritual. Olha para mim que o trem agora começa a enfrentar. Antes de falar para vocês do jugo espiritual, eu preciso dizer que esse jugo espiritual que eu vou citar aqui é por causa de famílias que procurou Deus aonde Deus não estava. Então a família fez aliança com Satanás, pacto com Satanás, invocou os mortos, frequentou sempre macumba, consagrou os meninos a orixá, tranca-rua, pomba-gira, diabo-quatro, raio do papo, Zé Pilinto, e o trem vai passando de geração em geração. Posso dar alguns testemunhos para ajudar vocês? Sim. Eu sei que o negócio é forte, está gravando, mas fazer o quê? Imagina a seguinte cena: um padre católico, com 1 ano de padre, cai em depressão. Cai em depressão e tentou suicídio várias vezes. A diocese daquele padre gastou 50 mil reais para tratar do padre. Não teve jeito. O bispo pegou o padre e construiu uma casinha para ele no fundo do seminário. A comidinha do padre era dada por baixo da porta, sem nada de garfo, de faca, para o padre não suicidar. Já tinha 1 ano que o padre estava enfucado daquele jeito. Como o padre estava secando, virando varapau, uma comunidade de um amigo meu, muito de Deus, disse para o bispo assim: Dom Fulano, o senhor me dê esse padre para morar lá em casa. A gente tem 30 missionários consagrados. Ele vai cuidar do padre, não vai ter descuido, ele não vai correr se suicidar, porque o senhor vai deixar ele para morrer, coitadinho. Desse jeito preso, esse cumbico aí, que era um quartinho, um pouco mais de 1 metro quadrado. Aí o bispo disse: tá bom, pode levar, já vai morrer mesmo, não tem jeito. Levaram o padre para a comunidade. Numa sexta-feira, 3 horas da tarde, eles sentaram diante de Jesus para rezar o terço da misericórdia. Rezar o que, gente? Terço da misericórdia. Quando o rapaz puxou, pela sua dolorosa paixão, o padre fez assim, ó, e manifestou uma legião de demônio, padre. Acontece que aquela diocese não tem padre exorcista, e o próprio bispo fala que o diabo não existe. E o diabo estava lá, montado pelo padre. E eles começaram a rezar. Começaram a rezar, e o diabo não saía do padre, não saía, e virou a sexta-feira à madrugada, veio o sábado, eles dividiram a equipe em 8 grupos de 4 pessoas para rezar, e o padre, o diabo não saía, virou o sábado para o domingo, o diabo não saiu do padre, virou o domingo para a segunda, não saiu do padre, não sabia mais o que fazer, virou a segunda para a terça, e o padre prossegue, a terça para a quarta para a quinta para a sexta, e na outra sexta-feira, 3 horas da tarde, eles não sabiam mais o que fazer com aquela possessão. O rapaz voltou a rezar o texto da misericórdia com todo mundo da capela. Quando ele começou a rezar o texto da misericórdia, esse menino fundador da comunidade teve uma visão. Teve a visão de um tataravô do padre entrando no cemitério, pegando a coxa de uma pessoa que tinha morrido, cortando um pedaço da perna, comendo um pedaço da carne e fazendo uma aliança com Satanás. Todas as minhas gerações, os primogênitos, pertencerão a Satanás. O padre era o quê? O padre era o quê? Quando ele teve essa visão, ele proclamou isso, o padre vomitou uma gosma, como se fosse carne humana, que todo mundo que estava dentro da capela passou mal. E quando o padre vomitou aquilo, a legião de demônios saiu desse padre, e esse padre está celebrando missa de cura e libertação, para a glória de nosso Senhor. Eu estou falando de um padre da Igreja Católica. Por que eu estou pregando isso tudo? Porque está cheio de gente dizendo: não, isso é besteira, isso não
tem nada a ver. Tem, gente, eu preguei para vocês ontem, o pai, a mãe, o vô, a avó, tem o que sobre os filhos? Autoridade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Vou te dar um outro testemunho para te ajudar. Eu estava numa diocese aqui no estado, eu nem vou falar onde, para não constranger o padre. E parênteses aqui. Leigo, nós, leigo, não fazemos exorcismo. Quem faz exorcismo é um bispo autorizado por um padre. Quem faz, um padre autorizado por um bispo. Quem faz exorcismo, gente? Um padre autorizado pelo bispo. Nós, leigos, fazemos uma coisa chamada oração de libertação. O que a gente faz? Oração de libertação. Se você pega uma pessoa contaminada pelo mal, você se aproxima e pede Jesus para libertar a pessoa. Amém? É isso que a gente faz. Alguns padres exorcistas chamam a gente, que é leigo, para ajudar nos processos. Você ajuda rezando no rosário, reza no ofício, rezando em línguas, ajuda a segurar a pessoa. Eu estava nessa diocese e um padre mandou me chamar para ajudar a atender duas pessoas, mãe e filha. Pasmo. A mãe era psiquiatra, doutora em psiquiatria, formada na UNB. E a filha médica. E as duas estavam possessas por Satanás. Não era opressão, era possessão. E o padre estava atendendo elas, ó, atento. Quando me falar que era um psiquiatra, eu vou. Eles falam do cão, não existe, eu quero ver uma possuída pelo cão. Eu fui. Quando eu cheguei lá, o padre tinha feito o exorcismo na menina e estava a mãe. Quando ele colocou a mão na mãe, aí o que aconteceu, não posso dar detalhe para vocês, que alguns de vocês conhecem. Era horrorizante ver aquela cena. Aquela legião de demônio manifestou naquela senhora. Aí de repente a senhora caiu no chão e o demônio que ela estava nela transfigurou na imagem do pai dela. E ela dizia: desgraçado, volta para o inferno, volta para o inferno, volta para o inferno. Aí eu disse para o padre, por favor, manda a mulher pegar o pai dela. E o pai disse: ele não pode. Eu falei: por que não? Ele disse: filho, o pai dela foi para o inferno. E falei: como que você sabe? O diabo disse na boca da menina. O pai dela era o maior bruxo dessa região. Ele chegou a sacrificar crianças para Satanás. E na família deles havia um pacto: todos os primogênitos serão do demônio e serão bruxos. O pai era primogênito, ela é primogênita, a filha é primogênita. E quando a menina casar e tiver uma filha, será primogênita. Se tivesse uma filha, eu teria que exorcizar a menina. E ele me disse: o pai dela morreu numa situação. Como ele era muito violento e batia nela, ele jogava ela no chão, calçava uma bota setléria e pisava na cara dela. E ela com 15 anos fugiu daqui, foi para Brasília, estudou psicologia, estudou psiquiatria para superar a dor que ela viveu com o pai. Mas ela não conseguiu. E a coisa foi tão séria que quando o pai dela morreu, ela não veio no velório do pai, tamanho o ódio que ela tinha. E assim que o pai morreu, o demônio veio reclamar o que era dele. Porque o pacto era a primogênita e a filha é a primogênita. Eu vi isso, gente. E aí eu disse: padre, mas o problema não é o pai que foi lá para o pó do cão. O negócio é o coração dela. Só tem que mandar. Aí eu falei: uai, então você vai lá e manda. Eu falei: mas eu. Aí eu olhei assim e falei: mas nossa hora ajuda. Aí eu fui com todo, gente, dá medo. É certo que eu não vou contar para vocês como é que é, mas realmente, um parênteses. No caso de possessão, a pessoa caminha na parede, de um lado para o outro, coloca a ficha tranquilamente. Ela levanta e sobe tranquilamente no chão. Então, realmente é uma coisa que te dá medo. Aí eu cheguei no ouvido dela, comecei a orar em línguas e disse: filha, perdoe o seu pai, perdoe o seu pai. E fui falando: dá perdão, não deixa mal. Aí ela começou: papai, eu quero te perdoar por isso. Parêntese, as outras coisas que a gente não pode falar, vida pessoal dos outros, tá? Te perdoe por isso, e ela foi colocando. Ela terminou o perdão. Aquela legião de demônios saiu dela e ela e a filha voltaram a praticar a medicina. Mas lembre-se, havia uma aliança com o demônio, que todos os primogênitos seriam de quem? De geração em geração. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Sim. Então por isso que existe a quebra de maldição. Porque você, no nome de Jesus, se ouve isso da sua família, você vai levantar a mão e dizer: eu, você fala o seu nome, no nome de Jesus, estou renunciando a Satanás, renunciando a essas maldições, e se existe alguma coisa, está cancelado no nome de Jesus. Porque a minha vida a partir de hoje é de nosso Senhor Jesus. Eu estou sendo claro, vocês digam amém. Amém. Outro exemplo que eu vou dar para vocês
isso aqui. Eu estava numa cidade da Bahia pregando, chegou uma senhora com uns 29 anos, era uma menina nova, tá? E ela me disse assim: pregador, quando eu era criança, a minha mãe batia muito a nossa cara, ela enchia a nossa cara de tapa. E eu prometi a Deus que quando eu casasse, eu jamais faria com meus filhos o que a minha mãe fez comigo. Pregador, quase. Eu estou fazendo com meus filhos a mesma coisa que mamãe fez comigo. Quando eu assusto, eu já enchi a cara dele de tapa. Aí ela me disse, eu perguntei, mãe, por que a senhora batia em mim desse jeito? Ela disse, a minha mãe fez comigo, eu fiz com você. E ela falou bem, olha, pregador, a minha avó, vó, por que a senhora batia de jeito na minha mãe? E a avó disse, olha, a minha fez em mim, quem aprende apanhando, ensina batendo. Não sei se você entendeu. A bisa tinha feito na avó, a avó tinha feito na mãe, a mãe tinha feito nela, e ela estava fazendo os filhos. Aquela corrente de violência estava passando de geração em geração. Gente, vocês estão entendendo o negócio? Sim ou não? Sim. Foi fácil resolver. Coloquei ela e os filhos para ela pedir perdão, ela pediu perdão para os meninos, ela e a mãe, para ela perdoar a mãe e a avó, para poder perdoar, e a avó no coração, com a mãe que tinha morrido. Impus as mãos nela, clamei o sangue de Jesus, Senhor, na autoridade do seu sangue, eu estou anulando essa corrente diabólica de violência. Que essa mãe nunca mais agride os filhos batendo na cara, que ela seja livre desse espírito de violência. Eu botei ela então, porque, numa cidade, 1 ano e pouco depois, e ela me disse, pregador, eu queria te agradecer, nunca mais eu agredi os meus filhos na cara, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou claro? Você tem que anular, cancelar aquilo ali. Amém, gente? Amém. Pergunta a pessoa, você está entendendo que o cabeção está pregando? Está ficando claro? Diga glória a Deus. Para nós encerrar, olha não. O que é o jugo espiritual? Repete no trem, jugo espiritual. Olha aí para nós encerrar. Famílias inteiras que não tem morte natural, só tem morte tragédia. Ou morre queimado, ou morre afogado, ou morre de suicídio, ou morre de acidente, ou morre de acidente de moto. Não tem uma morte natural, de geração em geração. A minha cidade, por exemplo, tem uma família chamada Família Santana, que todo ano que morre alguém, você já sabe. Ou é assassinado, ou é de acidente, ou é queimado, ou é afogado, ou é de suicídio. Não tem morte natural, de geração em geração. Talvez você não conheça caso assim, mas a partir da hora que eu te falei, você vai começar a observar que tem família, que ninguém tem morte tranquila, só morte de tragédia, de geração em geração. Segundo exemplo, famílias inteiras que não tem um casamento que dá certo, de geração em geração, todos os casamentos acabam. Terceiro exemplo, famílias inteiras que todos os homens é rapariga, de geração em geração. Essa aí é fácil de identificar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Outra coisa cruel que eu já peguei, talvez na cidade de vocês não exista isso. Famílias inteiras que de geração em geração, pais que abusam de filhos. Eu já peguei casos de uma família que nem faz mal a cidade, né, na Bahia. Uma família que 5 gerações de abuso sexual. A menina que estava lá foi abusada pelo pai, o pai foi abusado pelo pai dele pelo vô, o vô pelo bisa. O abuso sexual passava de geração em geração na família. Isso é cruel. Quando o demônio vai trabalhando para destruir a inocência das crianças. Outra coisa grave que acontece em algumas famílias, você vai se assustar. Famílias inteiras de gravidez na adolescência, ninguém casa para engravidar. Primeiro engravida, de geração em geração. Eu atendi uma menina uma vez na cidade da Bahia chamada Piripá, que ela estava grávida com 15 anos, a mãe dela tinha 30, a avó tinha 45 e a bisa tinha 60. Ponto. Tudo fica grávida com 15 anos. De geração em geração. Vocês estão entendendo? E isso tende a ficar repetido. Famílias inteiras que as meninas quando casam está tudo grávida. E se você não cancelar aquilo vai repetir. De geração em geração. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisinha que eu preciso anotar com vocês também, que acontece muito de geração em geração, é a questão de aborto espontâneo. Famílias que têm muito aborto, que a maioria das mulheres não segura as crianças de geração em geração. Pode rezar, que pode ser que tenha uma
das gerações. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. E o último jugo que eu vou falar para vocês, que eu falei no início, é o chamado jugo físico. Repete: jugo físico. O que é jugo físico? É as doenças na árvore genealógica da família. Famílias inteiras que têm câncer de geração em geração. Famílias inteiras que têm enxaqueca de geração em geração. Famílias inteiras que têm diabetes de geração em geração. Finalizar. Quando a gente prega sobre isso, a pessoa normalmente tem gente da ciência. Deus do céu, mas pela ciência, doença genética não tem cura. Pela ciência. Agora eu conheço alguém, meu irmão, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos. E quando Ele coloca uma gota de sangue no nosso sangue, não há doença hereditária que não é lavada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É o nosso Deus. Coisa, posso pedir? Antes de ensinar vocês para quem vai rezar, aprenda uma coisinha comigo. Se você tem problema de diabetes nas gerações, ajuda Deus a te ajudar. Você vai pedir o sangue de Jesus, mas vai comer açúcar igual formiga? Tem dó, gente. Se você tem uma família inteira de pessoas que têm câncer, de geração em geração, para de fumar, pelo amor de Deus. Você está ajudando o cão a destruir os seres, velho. Ajuda, diga para o seu irmão, e ajuda Deus a te ajudar, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Famílias inteiras de gente cachaceiro. Aí quando é festa, você vai pinga lá dentro, me ajuda aí. Você tem a... gente, olha para mim. O meu pai é pau de cana. Pingos. No meu casamento não teve bebida. A menina do buffet perguntou: "Você vai ter uma cervejinha?" Eu falei: "Não." Ela falou: "Por que não?" Porque todo mundo vai estar no meu casamento já trocou água ardente pela água viva do Espírito Santo. Mas o que tem uma cervejinha? Se minha filha tem 20 anos que eu rezo meu pai parar de beber, eu vou colocar bebida assim chapada no meu casamento? Outra coisa, meu casamento não teve música de corno. Eu casei para ser fiel. Eu vou colocar Maiara e Maraísa para falar o Pedro pecado. Vou colocar a Maria Mendonça. Você não te quer, supera de mulher para mulher. Me ajuda, gente. Tem misericórdia. Passa aí que eu estou tentando batinha na mão, batinha na mão, batinha na mão. Tenha paciência. Quem entrou na festa do meu casamento teve a valsa, teve dança, mas tudo com música católica. Entrei no casamento com forró de Naldo José. Sou casado, sou feliz, não preciso pecar, cadê o que eu sempre quis? Pronto. Uma outra coisa, do lado da minha mãe, não tem um casamento em pé. A minha mãe teve não sei quantos maridos. Sabe o que eu fiz? Eu encontrei Jesus com 16 anos. Eu cheguei virgem no meu casamento. Por quê? Porque eu queria quebrar essa maldição. E um detalhe, a gente chegou virgem no casamento e fizemos jejum de Sara e Tobias. Fomos para Gramado, passamos 3 dias sem consumar o matrimônio. Primeiro dia rezei pela família dela, segundo dia rezamos pela minha, terceiro rezamos pelos nossos filhos, e na quarta noite consumamos a nossa união, que a gente chegou no casamento santo, para a glória de Deus. A gente precisa dar testemunho. Tudo raparigueiro. Aí eu vou entrar na raparigagem? Tem dó, gente. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. O negócio tem que ser feito debaixo da bênção de Deus. Se eu tive um pai cachaceiro, para que eu vou beber? Eu não vou ter controle, eu vou ficar pinguço também, porque já tem uma predisposição em mim para o álcool. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. E aí, desculpa eu terminar assim, mas eu vou terminar a conta. Vocês já perceberam que tudo do Satanás é no diminutivo? Cachaçinha, cervejinha, pinguinha, camisinha, baladinha, puladinha, de cerquinha, escapadinha, tapinha, para levar para o inferninho que é ruim. Agora vamos ser sinceros? Se no reino das trevas tudo é ruim, aqui é cervejinha, cachaçinha, pinguinha, baladinha, dozinha, escapadinha, puladinha, cerquinha, aqui na igreja tudo é ruim. Aqui é renovação, restauração, unção, convicção, comunhão, adoração, exaltação, bilocação, retrospecção, renovação, joelho no chão e oração para Deus.
Jesus. O que você vai fazer aqui hoje? Alguém de vocês está com as fotos? Pega as fotos para mim. Todos também. Ótimo. Beleza. Quem está com aquela árvorezinha que montou para mim? Você conseguiu colocar o nome das pessoas? Oh. Olha, o que nós vamos fazer? Quem já é mãe aqui, diga amém. Amém. Os pais, dizem amém. Amém. Olha, primeiro, nós vamos renunciar o que vem de trás. E depois vamos abençoar o que vem pela frente. Se você que é mãe, você já vai abençoar seus filhos, abençoar os seus netos, abençoar os bisnetos que virão, e você vai dizer: a partir de mim essa maldição está cancelada, eu vou ter uma geração abençoada. Chega. O meu problema na família é diabetes. Escreve aí: Senhor Jesus, do seu sangue, vamos cancelar essa doença hereditária da diabetes. Lava o sangue da minha família no seu sangue. Deus, o problema é câncer. Senhor, lava as células cancerígenas da minha família de geração em geração. Eu quero pedir ao Senhor que todo esse espírito demoníaco que está matando as pessoas com câncer seja cancelado hoje. Amém, gente? Amém. Amém, gente? Amém. Depois a gente vai fazer uma oração de renúncia. Aí Jesus vai entrar e vai rezar com vocês diante de Jesus. Volta a falar o que eu disse ontem. Algumas pessoas podem ter ânsia de vômito, algumas pessoas podem passar mal, algumas pessoas podem ser lágrimas quentes nos olhos, como houve ontem. Uns podem tremer muito, porque você, no nome da sua família, está revogando todo o mal. E a partir de você está começando uma geração nova. Abençoada. Algumas pessoas podem ter peso sobre a nuca, peso sobre os ombros, parece que você vai desfalecer. Isso é normal. Fica tranquilo, tudo isso é sinal de libertação. Por favor, vocês fiquem em pé com a Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 28, por favor. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28. Pega para mim. Quando você achar Deuteronômio 28, você vai dizer amém. Deuteronômio capítulo 28. Amém. Amém? Bom, por favor, vocês estão com a Bíblia, chama alguém que está sem a Bíblia para ler com você o texto, tá? Deuteronômio 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já achou aí diz amém. Amém. Ou seu egoísta, para vir alguém ler o texto da Bíblia que você quer. Pode ligar. Para fazer esse tipo de oração, você pode ser um treino na casa do povo, eu vou ferrar. Mata ele depois.